Você já ouviu falar de Luiz Cabral? Não estamos falando de um cantor ou de um político qualquer. Estamos falando do primeiro presidente da Guiné-Bissau independente, um homem de poucas palavras, mas de imenso impacto. Uma figura essencial na luta pela libertação, cuja memória foi empurrada para as sombras da história, mas que hoje nós vamos resgatar com toda a força que ela merece. Prepare-se para mergulhar numa narrativa profunda, marcada por resistência, traições internas e a coragem de quem acreditava num futuro livre para o seu povo. E atenção! O nosso livro Descolonize e Reconstrua já está disponível. O link está na descrição e no comentário fixado. Se você está pronto para romper com a história contada pelos colonizadores e reconectar-se com suas raízes africanas, essa leitura é simplesmente essencial. E claro, inscreva-se agora no canal, porque aqui a verdade histórica não é silenciada. Ela é amplificada. Luiz Severino de Almeida Cabral nasceu em 1931, na cidade de Bissau, capital da então colônia portuguesa da Guiné. Sua chegada ao mundo ocorreu em meio a um território profundamente marcado pelas dinâmicas violentas do colonialismo europeu. A Guiné, naquele momento, era parte do chamado Império Ultramarino Português, uma ficção jurídica que mascarava a realidade de um sistema de exploração brutal. A esmagadora maioria da população africana era privada de direitos civis, tratada como súdita e não cidadã, e sujeita a um regime de segregação social e racial que delimitava com clareza quem mandava e quem obedecia. Era um mundo de desigualdade institucionalizada, onde a cultura africana era constantemente desvalorizada. A língua portuguesa era imposta como símbolo de civilização, e a educação era um privilégio restrito a uma minoria assimilada, geralmente mestiços e filhos de funcionários ligados à administração colonial. Luiz Cabral nasceu entre dois mundos. Seu pai era um cabo-verdiano de origem mestiça, funcionário modesto dentro do aparato administrativo colonial, e sua mãe, uma mulher guineense de raízes africanas profundas. Essa combinação o colocou desde cedo em um espaço simbólico peculiar, não totalmente pertencente ao poder colonial, mas também não totalmente excluído dele. Essa condição intermediária, marcada por tensões identitárias e experiências de discriminação velada, plantaria as sementes da consciência crítica que mais tarde floresceria em compromisso político. A infância de Luiz foi marcada por um ambiente familiar rígido, mas também amoroso e atento à realidade política do seu tempo. O lar dos Cabral não era um espaço neutro. Era um centro de reflexão, de debates discretos, de troca de informações entre parentes espalhados entre a Guiné e Cabo Verde. Embora tenha passado a maior parte da juventude em Bissau, Luiz mantinha vínculos constantes com familiares em Cabo Verde, incluindo seu irmão mais velho, Amílcar Cabral, que na altura começava a se destacar como estudante brilhante e pensador inquieto. Essa convivência familiar, embora em muitos momentos à distância, alimentou em Luiz um espírito de disciplina, consciência social e curiosidade intelectual, mesmo em meio às limitações impostas pelo sistema colonial. A educação de Luiz, como a de muitos africanos da época, foi limitada e seletiva. O sistema escolar português nas colônias não tinha o objetivo de formar cidadãos críticos, mas sim indivíduos obedientes, moldados para servir ao império. Ainda assim, Luiz conseguiu avançar dentro do que era permitido. Formou-se como técnico de contabilidade, um feito que pode parecer simples hoje, mas que naquele tempo era quase revolucionário para um jovem africano. Esse título abriu-lhe as portas para trabalhar como funcionário público, mas também o colocou em contato direto com os bastidores do sistema colonial. Como contador, Luiz teve acesso a documentos, relatórios e estruturas administrativas que lhe revelaram com detalhes o funcionamento da engrenagem colonial. Ele via de dentro como os recursos eram desviados, como os africanos eram excluídos das decisões e como a burocracia era usada como ferramenta de opressão. Foi nesse contexto que a influência de Amílcar se tornou ainda mais decisiva. Amílcar Cabral, nascido em 1924 em Santiago,
Cabo Verde era o irmão mais velho, o mentor intelectual, o revolucionário visionário. Formado em agronomia em Lisboa, ele havia se envolvido com círculos progressistas e movimentos anticoloniais, tornando-se uma das mentes mais brilhantes da luta de libertação africana. As cartas entre os irmãos, algumas das quais se perderam, outras se tornaram documentos históricos, revelam uma troca constante de ideias, conselhos e estratégias. Amílcar compartilhava suas leituras, enviava reflexões políticas e estimulava Luís a olhar além do ofício burocrático. O elo entre os dois era forte, não apenas pelo sangue, mas pela causa. Luís, influenciado por essa convivência e por sua própria experiência de injustiça, começa a se politizar em silêncio. Em 1956, esse processo de politização ganha corpo e forma. Nasce o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Criado por Amílcar e outros militantes, o partido surge com o objetivo claro de romper com o colonialismo português e conquistar a independência dos dois territórios. Luís é um dos membros fundadores. Diferente do irmão, porém, não se apresenta como teórico ou líder de massas. Seu papel, desde o início, é técnico, organizacional, estrutural. Luís assume tarefas burocráticas, contábeis e administrativas, mas não se trata de mera formalidade. Em um movimento clandestino, onde cada centavo conta e cada erro pode ser fatal, essas funções são vitais. Nos bastidores da luta, Luís Cabral torna-se o operador silencioso da revolução. Enquanto Amílcar viaja, articula alianças internacionais, escreve tratados e discursos que inspiram a luta armada. Luís coordena comunicações internas, gerencia recursos financeiros, organiza centros de formação de quadros e ajuda a construir a logística necessária para sustentar uma guerra de libertação que duraria mais de uma década. Sua base de operações passa a ser Conakry, capital da Guiné-Conakry, onde o PAIGC encontrou abrigo após perseguições portuguesas. Ali, Luís movimenta-se com discrição, criando redes de apoio, articulando ajudas logísticas e mantendo a máquina do partido em funcionamento. É importante destacar que não há registros oficiais de Luís ter participado diretamente em confrontos militares ou no planejamento das ofensivas armadas. Seu campo era outro. Ele era o contador, o gestor, o organizador, um papel frequentemente desvalorizado na história das revoluções, mas sem o qual nenhuma vitória é possível. Muitos combatentes, ao se referirem a ele anos depois, o descrevem como o que mantinha tudo de pé, enquanto outros viam nele um homem meticuloso, disciplinado, reservado e de profunda lealdade. A relação entre Luís e Amílcar nunca foi de competição, mas de complementaridade. Amílcar era o símbolo, a inspiração, o estrategista. Luís, a engrenagem firme que transformava sonhos em estrutura. A morte de Amílcar Cabral, em 20 de janeiro de 1973, abalou profundamente os alicerces do movimento de libertação. O assassinato ocorreu em Conakry, pelas mãos de dissidentes do próprio PAIGC, num contexto nebuloso e até hoje não totalmente esclarecido. Teorias abundam: conspiração portuguesa, intervenção estrangeira, divisões internas, mas uma coisa é certa: aquele golpe não apenas eliminou o maior estrategista da luta, como abriu um vácuo político num momento crítico. E foi nesse vácuo que Luís Cabral, o irmão silencioso, foi chamado a ocupar o centro da cena. A liderança de Luís Cabral após a morte de Amílcar não foi fruto de ambição pessoal, mas de um processo quase inevitável. Ele era o nome mais confiável dentro do núcleo dirigente do PAIGC. Conhecia profundamente as engrenagens do partido, tinha o respeito dos quadros dirigentes e a confiança dos aliados externos. Quando, poucos meses depois, em setembro de 1973, a Guiné-Bissau proclamou unilateralmente sua independência, mesmo antes de Portugal reconhecer oficialmente o fato, foi Luís quem assumiu a presidência do recém-nascido Conselho de Estado. Em 24 de setembro de 1973, nas regiões libertadas do território, o PAIGC declarou a independência da Guiné-Bissau.
Essa ousadia diplomática foi logo reconhecida por dezenas de países, incluindo potências como a União Soviética e a China, além de muitos estados africanos. Luiz Cabral tornou-se, assim, o primeiro presidente de um país que ainda estava, tecnicamente, sob ocupação portuguesa. Era uma declaração de soberania carregada de simbolismo e uma prova do quanto a luta armada havia conquistado legitimidade. Com a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, e o colapso do regime salazarista, Portugal se viu forçado a reconhecer a independência formal da Guiné-Bissau em setembro do mesmo ano. A partir daí, Luiz Cabral passou a governar como presidente constitucional do novo Estado africano. Mas o desafio que se abria à sua frente era gigantesco: governar um país devastado pela guerra, com uma infraestrutura quase inexistente, altos índices de analfabetismo e uma população profundamente empobrecida. O projeto de Luiz Cabral era construir um Estado socialista, inspirado nos princípios do PAIGC. Implementou nacionalizações, programas de alfabetização, planos de saúde pública e cooperação com países do chamado Bloco Socialista. A URSS, Cuba, a Jugoslávia e outros aliados enviaram médicos, técnicos, engenheiros e recursos para apoiar a reconstrução nacional. A cooperação com Cuba, por exemplo, permitiu a formação de quadros na área da saúde e educação. Escolas foram abertas nas zonas rurais, campanhas de vacinação foram lançadas e um esforço genuíno foi feito para integrar todas as regiões do país num projeto comum de nação. Contudo, a realidade era mais dura do que qualquer plano ideológico. A burocracia estatal era frágil, a corrupção começava a se infiltrar nos corredores do poder e o fosso entre a teoria revolucionária e as dificuldades práticas aumentava. Além disso, a tensão entre guineenses e cabo-verdianos, que compunham o PAIGC, começou a crescer. Muitos guineenses viam com desconfiança o poder que os forasteiros de Cabo Verde exerciam dentro do governo e do partido. Embora Luiz tivesse nascido em Bissau, sua origem mestiça e vínculos familiares com Cabo Verde o tornavam um símbolo dessa tensão. Essas fraturas internas culminaram em 1980, quando um golpe de Estado liderado por João Bernardo Nino Vieira, então primeiro-ministro e também veterano da luta armada, destituiu Luiz Cabral da presidência. O golpe foi rápido, sem grande resistência armada, mas com profundas consequências políticas. Luiz foi preso, colocado em isolamento e, posteriormente, exilado. O sonho de unir Guiné-Bissau e Cabo Verde, sob um mesmo projeto revolucionário, também foi enterrado ali. Cabo Verde seguiu seu caminho como república independente, enquanto a Guiné-Bissau mergulhava num ciclo de instabilidade que perdura até hoje. Luiz Cabral passou anos no exílio, primeiro em Cuba, onde encontrou refúgio e solidariedade, e depois em Portugal, onde viveu discretamente até o final da vida. Durante esse período, raramente dava entrevistas, evitava aparições públicas e manteve um perfil baixo. Mas sua figura permanecia como um fantasma incômodo para muitos, admirado por uns, acusado por outros de autoritarismo, favoritismo étnico ou distanciamento das realidades populares. Ele jamais retornou ao poder. Em 1999, durante uma breve janela de transição política na Guiné-Bissau, o então presidente interino Malam Bakai Sanha convidou Luiz a retornar ao país. Ele aceitou, mas sua presença não teve peso político real. Foi recebido com respeito por parte da população, mas também com silêncio oficial por outros setores do poder. Era um retorno simbólico, mas não triunfal. Luiz já era, naquela altura, um homem envelhecido, marcado pelo exílio e pelas memórias de um projeto inacabado. Luiz Cabral faleceu em 30 de maio de 2009, em Portugal, aos 78 anos de idade. Sua morte passou quase despercebida pela grande mídia internacional. Nenhum funeral de Estado, nenhuma homenagem oficial em larga escala. Ainda assim, para os que estudam a história da libertação africana, seu nome segue inscrito entre os que construíram com paciência, método e sacrifício a base de um país livre. A história oficial pode ter apagado seus traços, mas nas entrelinhas dos documentos
nas lembranças dos antigos combatentes e nos arquivos da Revolução, Luiz Cabral permanece. Não foi herói carismático nem ditador feroz. Foi o quadro disciplinado, o administrador da esperança, o homem que carregou nos ombros a missão de transformar a utopia em governo e que pagou caro por isso. Luiz Cabral foi muito mais do que o irmão de Amílcar. Ele foi o pilar silencioso de uma das revoluções mais marcantes da África lusófona. O arquiteto discreto de uma independência conquistada com sangue, estratégia e uma coragem inabalável. Esquecido por muitos, contestado por alguns, mas absolutamente indispensável para compreender as camadas mais profundas da luta anticolonial no continente africano. E é justamente por isso que resgatar sua trajetória é um ato de urgência histórica, porque enquanto nomes como o dele forem silenciados, continuará o apagamento do valor real do nosso passado. Mas aqui no canal Fronteiras, a história volta a ter voz. E fala alto. O nosso livro Descolonize e Reconstrua já está disponível. O link está na descrição e também no comentário fixado. Leia, compartilhe, questione e, acima de tudo, reflita. Se você acredita que histórias como essa devem ser contadas com verdade, profundidade e respeito, inscreva-se agora no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente. A sua voz fortalece este projeto e ajuda a manter viva a nossa memória coletiva. Porque aqui a memória é resistência.